Salve, salve. Salve, salve. Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja qual for o horário, você está na Resenha dos Antigos. Eu ia falar Pop Talk. Cara, esqueceu o nome do programa. Vai ter Pop Talk aqui. Especial, hein? Em Quaresma. Quaresma. Mas já era no outro também. Aquele também é especial. Isso aí. Vamos, vamos estar voltando com mais episódios, né? Mais Pop Talks depois da semana que vem. Sim, Na semana que vem vai ter também, Semana Santa. Mas depois vai ter mais também. sim. Bora dar um minuto aqui só pra divulgar daí. Aí já começa. Bora. E a gente também vai estar chegando no, em outras plataformas. Instagram, YouTube. Isso aí. Vamos ser caçados lá também. Então vai ser legal. Provavelmente no futuro esse episódio vai estar numa das plataformas, né? Então, é, Comecemos então. bora. É. Capítulo de Parte hoje. 4 Capítulo 4. O bem-estar material de e jogo. sucedâneo da felicidade. A natureza da verdadeira Natureza da felicidade. verdadeira felicidade. Isso aí. Mas voltando aqui com Nietzsche e Demócrito que era base, né? Até. Até que era. Que fez a teoria do átomo. Eu vou ler do Nietzsche então. E aí já começa bem. Ah, A frase olha aí. do grande não, né? Do bigodudo aí que não é tão mal assim. O grande louco. O segundo pior bigodudo da Terra, tá? É. Como podem os artigos de fé fundamentais da psicologia serem todos piores, absurdos e falsificações? O homem aspira à felicidade, por exemplo. O que pode haver de verdadeiro nisso? E... Na verdade. Concordo, hein? Em Demócrito, a felicidade não consiste nos rebanhos e tampouco no ouro. A alma é a morada e nossa sorte. Comentários até agora. Bom, Eu já falou sobre isso Demócrito também, já né? apontou, né, que a verdadeira felicidade não tá nas riquezas materiais. O próprio nome diz, né? E sim na alma. Em algum fim que a alma quer atingir. Alma boa? Ser feliz é realizar a própria natureza. Exato. Isso é bem estoico. Isso é bem platônico. Primeiro, subcapítulo, né? Caraca, Mitologia do bom, hein? bem-estar. Isso aqui é ótimo. Boa. Ah, aqui, já começa lindamente. Outro mal que aflige o homem de hoje é a busca ilimitada do bem-estar material como substituto da felicidade espiritual, liquidada como um quimérico e inexistente sonho do passado. Não tendemos mesmo a evitar pronunciar a palavra felicidade. Sim, entendemos. Então, Mano, eu tava muita gente, né? vendo Se eu quero ser essa feliz, eu quero dicotomia ser aqui rico. do bem-estar material, né? O sonho de muitos é ser rico, né? Coisa Como assim. se fosse a mesma coisa. É. Como é ruim ser pobre. Você olha pro cara rico e fala, caraca, como é que ele é triste, né? Então, pois é. Pois é, cara. Aí eu citei eu grifei outra parte aí, um pouco depois. Como é o nome dele? Quem? Meu Deus, esqueci. Quem? Bora lá. Peraí. O. Putz, esqueci o nome dele, que ele faz filme de comédia, velho. Ele fez. Ele fez o gordo. O gordo, eu não sei. Ah,
Até que a sorte não separe, né? O Jim Carrey. Ah, o Jim Carrey? Tem o Jim Carrey. É. O Jim Carrey. Ele que teve depressão. É. Aí os caras olham assim, nossa, como é que o cara rico pode ter depressão? É tipo o Whindersson, sei lá. Pra gente aqui, o Whindersson. Você tem essa dicotomia do bem-estar material, felicidade espiritual, você não sabe muito bem diferenciar. Mas é uma coisa que eu tava vendo no livro do Lewis, tá falando. E até a gente vê aqui também. O Real ele fala da morte, né? Ele fala. Nietzsche que fala da morte de Deus, ele fala da morte do imaterial, né? E no livro do Lewis ele fala assim: a natureza é o contraste daquilo que não entende de valores com aquilo que entende de valores e consegue percebê-los, né? Ou o contraste daquilo que é material e temporal com aquilo que não é tanto assim, né? Então, você dominar a si mesmo, como eu disse, ser feliz, é você compreender as duas esferas. Você dominar o material para usar como uma ferramenta é ótimo. Você tem que também compreender o fim das coisas, né? Não é só dominar por dominar, usar por usar. Inclusive, isso até explica o porquê que é até mais fácil rico ser mais depressivo do que pobre, né? Porque por mais que ambos num cenário em que ambos não entendam esse fim, o pobre ainda assim vai buscar aquele fim material. O rico já buscou e viu que não era aquele o fim, e não tinha mais o que fazer. Aí ele fica naquele vazio, né? Naquele tédio de... Pô, já tenho tudo, e agora? Enquanto o pobre ele tem um objetivo, né? Ah, eu quero, sei lá, ter um salário de 10 mil, quero ter um carro, coisa assim. Mas ambos, nesse caso, não compreendem. Mais fácil Deus tocar quem não tem nada, né? Do que quem também tem tudo. Exatamente. Enfim. Continuando. Eu grifei aqui um parágrafo um pouco seguinte. Sim. Portanto, Ia perguntar isso. Portanto, aquele que outrora se denominava felicidade, deixa o plano espiritual e retrocede ao plano material e físico. Ela consistiria exclusivamente em poder desfrutar o maior número possível de bens materiais, e no envolvimento do maior número possível de pessoas nessa fruição. Então a felicidade reduz aquilo, né? Tem o maior ciclo de amizades. Tudo reduz ao material, né? Aos ganhos. Desfrutar o maior número de bens materiais. Mas pior que falaste agora de ciclo de amizade, né? Aí eu tava vendo aqui, eu vi hoje isso aí, a galera postando no TikTok. Aí tem um cristão lá, aí ser cristão não é feliz, e beber até o chão é felicidade. Beber até cair no chão é felicidade. Aí vem o cara responde, não, beber, usar droga, não sei o quê. Eu acho engraçado. E quando você junta isso com um ciclo de amigos, que geralmente pessoas, não, meus amigos falsos, meus amigos são ruins. Tu nem sabe o que é amizade. Tu sabe o fim, se perguntar, o que é amizade pra você? O que é amigo? Não, aquele que tá sempre do meu lado. Filho, sempre do teu lado, inútil, né? Qualquer um pode fazer isso. Agora, você não sabe o verdadeiro significado da amizade. Também porque a amizade, ela tá no lado material. Ele vem se perdendo. E o amigo, ele vira só aquilo de você conquistar. Ele é alguém que você utiliza para subir nas costas, né? É como a lua aproveitando a luz do sol para brilhar. Então, a amizade, ela faz parte da felicidade espiritual, só que ela é mal utilizada. Né? Sim. É que parece que esse pessoal, eles fogem de pensar, né? Eles procuram não pensar, não refletir muito, e só desfrutar. E seguir nesse ritmo, porque se eles pararem de desfrutar o bem material e pensar, eles vão ficar num vazio enorme. Tanto que eu não consigo imaginar como esse pessoal dorme à noite, né? Terminou as festas, terminou de encher a cara, tudo mais.
Nem dorme, no caso, né? Mas quando estão sozinhos na cama lá, olhando pro teto. E agora? Será que eu tenho amigo mesmo? Será que isso vale a pena e tudo mais? Os de verdade eu sei quem são. Chora no banho depois tudo mais, né? Ela na Hum. festa felizão, pô. Ó, eu sou o Ó, cara mais fica alegre do mundo. postando direta. É, chega em casa, Postando direto no Zap. chega em casa funcionando direta, Pô, velho. tudo mais, saca? É muito óbvio que isso não é felicidade, mas eles tentam não pensar nisso, né? Eles só vai. Pra explicar, você tem que ter todo. Você tem que voltar à infância dele pra reformar aí o imaginário, sem construir, reconstruir o imaginário deformado. O Ítalo Marcilli vai gostando disso. Ih, E. Cadê? Aí tem o seguinte, logo embaixo. Na verdade, a equação, felicidade igual bem-estar material, está longe pacífico. Eu grifei lá embaixo. Graças à técnica, ainda temos à nossa disposição uma quantidade e variedade de bens materiais que no passado a humanidade não só nunca teve, mas jamais imaginou poder ter, nem mesmo em seus sonhos mais ousados. Contudo, nunca nos sentimos tão insatisfeitos. O que terá acontecido, na verdade? Aí tá ótimo isso aqui. pois é. Aconteceu que a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, o esvaziou. Essa frase aí toca o fundo da alma, hein? Até coloquei ela no slide. Um pouco acima dessa aí. E é isso, né? Isso aí Eu tinha definiu. falado, né? Eu cheguei com a dúvida da pressão. Não. Oi, o quê? O quê? Ah, é. Sim, lembrei. Eu cheguei assim pra tu perguntando, falando a dúvida que eu tinha, né? A depressão é tão presente hoje e antigamente não vemos relato, né? E me perguntaram de volta. Não. Mas porque não sabiam. Eu não vejo muito sentido nisso. Né? Porque você pode ter o tratamento de duas formas. O empírico e se você analisar as circunstâncias da época e deduzir a partir daquilo, você vai ver por que a depressão é tão premente. Por que a depressão ela é a doença do século XXI. Né? Hoje você tem todas as circunstâncias que te levam para baixo. Né? É comida sendo feita para te viciar, é aplicativo, tudo, brinquedo para criança, cama, televisão, tudo feito para te viciar e amarrar, ser os grilhões da tua alma. Isso te deixa mais triste. Né? Te acostuma ao vício também. Exatamente. Da aguinha. Sabe aqueles gráficos que é uma linha com um ponto e ela meio que sobe um pouco, desce um pouco, sobe um monte, desce um monte, sobe enorme, desce enorme, assim. Parece isso. Uhum. Conforme vai tendo um máximo de disponibilidade de oferta, né, de bens materiais, o vazio que vem seguido é maior. Então, quanto mais a pessoa se apega ao bem material, maior ela fica mais presa a essa ilusão, né? E quando ela quebra isso aí, essa bolha, quando ela vê que, como a frase diz, né? Se deu conta que essa traiu as promessas, ficou no vazio, se sente traída, se sente esfaqueada, sente que perdeu tempo de vida, né? Que não fez nada e fica naquele tédio niilista enorme, assim. E quanto mais ela estava ligada com esses materiais, mais o vazio é maior, né? Acho que é o Seneca que fala. Não, é ele. O Seneca fala que não é que nós temos pouco tempo, né? Pouco tempo de vida. Mas é que nós desperdiçamos muito. Exatamente. Isso é muito interessante. A gente mesmo, nós,
A gente tem muito problema de procrastinação, né? Tanto que tu vendeu o Xbox, né? Pois é. E a felicidade material e espiritual, elas contrastam nesse sentido. Tanto você ter e se agrilhoar, se você focar tanto no mundo e esquecer de você, o que acontece é que você fica pior. Você não realiza a sua natureza. E isso me deixa triste, que é um vício, uma Sim. preguiça. Dá pra até experimentar isso aí com testes empíricos, né? Porque se você pegar uma tarde pra ler livro, rezar ou passear no jardim, coisa assim, você vai ficar muito mais, de certa forma, não realizado mais. Você não vai estar angustiado, você vai estar mais pleno no fim do dia e tudo mais. Agora, se você pegar uma série que você começou e terminou no mesmo dia, ficou horas e horas gastando seu tempo lá, se distraindo, sem pensar, como que nem um robô, né, com a cabeça na televisão, vai chegar à noite, se acabou a série no mesmo dia, você vai ficar num vazio enorme, numa agonia enorme. Mesma coisa com jogos e tudo Sim, mais. Compara uma tarde de leitura com uma tarde de jogatina, né? há 12 horas jogando. Terrível. Pois é. Tanto que os olhos eles ficam pesados. Tanto se olhar pra televisão. Mas que eu tô falando, a televisão ser programada pra te fazer o mal. Não só o programa, mas a televisão em si. E todo mundo sabe que televisão, o celular, telas em geral, elas emitem luz azul, que é prejudicial aos olhos. Então, se você fica muito tempo jogando, vendo série, além de muitas vezes ser usado como um passatempo inútil, ela vai te prejudicar fisicamente. Sim. Psicologicamente, né? Fisicamente. Não vai ter nenhum Aí é acréscimo. pior. Talvez você possa acrescentar alguma coisa na redação do Enem, né? Como Aumentar assim? o repertório. Coisa assim só. Ó, não Então, tem. A professora chega assim, não, chega pra tua mãe e fala que tem uma desculpa pra ver Netflix. A professora mandou você ir ver Netflix pra aumentar o repertório. pois é, isso é meio troll, né? Pô, Aí você vai vê a ler, criança, né, vendo euforia. vai ler um diálogo platônico que tu Tá vai ter um ligado? repertório enorme. Vai ser E gente que não lhe fará mal também, né? normal. Tem outras coisas que eu anotei, que eu grifei, né? Que fala do humorem, do mal-estar, ou mal da civilização. Ah, sim. Aqui, ó. Edgar Morin é based. Ah, aí vamos ler uma de suas belas páginas. Deixa eu só. A vida democrática regride. Quanto mais os problemas adquirem uma dimensão ética, mais fogem a competência dos cidadãos e benefícios dos especialistas. Vamos falar disso, né? Os grandes especialistas. Quanto mais os problemas se tornam políticos, menos os políticos conseguem integrá-los em sua linguagem em seus programas. O homem produtor é subordinado ao homem consumidor. Este é o produto vendido no mercado. Este último, as forças libidinosas cada vez menos controladas. Aquele ciclo vicioso em que se cria um consumidor voltado para o produto, e não apenas um produto voltado para o consumidor. Realmente. É uma coisa feita pra escravizar você, né, cara? Pra te deixar viciado. Falando mais ainda, né, deixar viciado. E falando do especialista, comentando a primeira frase, seguida. Ah, Quanto sim. mais os problemas adquirem uma dimensão ética, mais forte a competência cidadão e benefício especialista. Né? Isso foi muito O, preciso. todo mundo discute isso na internet, né? Sim. O, teve uma discussão que eu tive uma vez sobre cientistas
problema dos cientistas, que era os cientistas falam numa linguagem que não é acessível ou a população que deve se adequar aos cientistas, né? Deve chegar nessas dois impasses. De certa forma, o que acontece hoje, a gente falou isso, que a ciência ela virou o grande irmão, né? Virou. Ela virou esse grande irmão que controla tudo e ninguém sabe o que é. Cientistas O sérios grande irmão é tão afirmam... pra si todos os problemas que poderiam ser resolvidos normalmente, né? Sim. Exato. Não, os cientistas afirmam. Sim, por que a opinião dele vale mais do que qualquer outra opinião? Ah, não, porque ele pesquisou. Ah, muitas vezes o cara, observando o mundo que ele vive, ele consegue entender muito melhor do que eu faço uma pesquisa com 1.000 pessoas e eu derivo o comportamento de 100 milhões. Você tem o procedimento que eles fazem para entender isso. Mas Isso cai muitas naquilo vezes, além de ser também. manipulado, tem erro de linguagem. Sim, e isso cai naquilo, né, que Sim. a ciência, do cienticismo, né, que a ciência resolve tudo. Tanto que tem muitas coisas que não tá no escopo dela sobre, por exemplo, cientistas descobrem que o namoro de tal forma é mais benéfico, não sei o que, não sei o que. Pô, como que o cientista que estuda a Terra vai saber qual o melhor modelo de namoro ou coisa assim? Ou algo, uma questão metafísica, né? Ele vai lá e fala, cientistas sérios afirmam que isso tem 99% de chance de ser melhor, tudo mais. Um negócio meio bizarro. As pessoas ficam loucas, né? Nossa, você não confia na ciência? Eu confio Você é um na ciência direita. negacionista. Você é um negacionista. Eu me defino contra os cientistas, né? Tem o contra os acadêmicos e tem contra os cientistas. Eu sou desse grupo. Isso Né? aí. Porque as pessoas. Meu Deus do céu. É igual os matemáticos querem resolver todos os problemas da astronomia com números. Entendeu? É muito bom. Mas certas coisas fogem do escopo matemático. É muito útil na astronomia. É útil nas ciências naturais em geral. Mas você não pode assumir a matemática como instrumento de primazia para analisar a área de os conhecimentos, por exemplo. Né? Enfim, passando à frente. Ou tem mais alguma coisa pra falar? Eu grifei aqui outra trechinho no finalzinho ali. Do Nietzsche, Nietzsche. É preciso trabalhar, se não por gosto, pelo menos por desespero, porque feitas as contas, trabalhar é menos tedioso do que se divertir. Pô, que frase melancólica, hein? Mas é Mas aquilo, é né? assim mesmo. Um cara que trabalha 50, 60 horas por semana é mais feliz que um filho mimado e rico que passa a semana inteira no videogame, por exemplo. Porque é tedioso até, né? Chega um momento que fica tedioso. Também é engraçado. Entrando nesse negócio de economia feita das contas, né? Literalmente feita das contas. Fica tão caro você se divertir que às vezes é melhor você ir trabalhar. Que pelo menos você se garante alguma coisa, né? Pois é. Vai ter que comentar, inclusive, a economia depois. Economia católica. Isso é legal. A gente tem que estudar um pouquinho mais E primeiro. eu tenho grifado esse trecho também. Não, pô, economia católica eu preciso ter um pouco O mais cara de vai ser fundamento. economista aqui. O episódio vai ser meu. Fundamentar-me-ei mais. Como diria Carl. KKK Serles. Próximo capítulo? Aqui, ó. Eu grifei mais uma parte aqui. Do Terra Pátria? Do Edgar Morin. Esse é bom, esse é bom. Foi.
do Edgar Morin. Aí ele fala que é difícil reconhecer a natureza do mal da civilização. E realmente. É um monte de problema, né? Aí precisamos de ver solos minados, as cavernas, os abismos subterrâneos, blá 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 blá. Satisfações, os prazeres, felicidades. Que luta de modo vital contra as forças da morte das civilizações também faz parte da civilização. A parte que eu grifei é o seguinte: de todo modo, nossa civilização não pode mais ser considerada uma civilização que tenha alcançado um patamar de estabilidade. Depois de ter liberado incríveis forças criativas, depois de ter desencadeado inacreditáveis forças destrutivas, nossa civilização se encaminha para sua autodestruição ou para sua metamorfose. Pois é. Queres comentar? Ah, cara. É aquela coisa, né? Me lembra o Einstein, né? Sim, avanços tecnológicos, né? Primeiro Aquela muito frase bom. do Einstein da bomba atômica, né? Ah, sim. Sim. Não lembro qual que é a frase, mas eu não lembro ela inteira, mas eu lembro qual que é. Sabe qual é a frase do Einstein? Sei, que é sobre, né? Ah, cara. Tô pesquisando aqui frase do Einstein. Oh, deixa eu ver aqui a frase. Deixa eu ver a frase do Einstein. Mas eu sei qual que você tá Procura- falando, eu sei procurei. qual que é. Einstein, bomba atômica. Deixa eu procurar aqui pra dar a informação certa, né? Bomba atômica. Frase. Calma aí, a gente tem que fazer a pesquisa técnica. A bomba atômica mudou tudo, exceto a natureza do homem. É essa? Ah, não. Era Isso uma aqui, outra, ó. né? Era uma outra. Tem várias, né? O homem inventou a bomba atômica, mas me disse que rato inventaria a própria ratoeira. Sim, também tem essa. Mas, independentemente, vou comentar por partes aqui. Depois de ter liberado incríveis forças criativas, né, a energia nuclear. A energia nuclear é muito boa. Tudo mais. A noção de fissão, né, fissão nuclear. Isso. Novas formas de energia, falando já do século XX, século XIX. Novas formas de energia. Um exemplo muito bom de forças destrutivas: a bomba atômica, a exploração dos trabalhadores nas fábricas, né? A poluição das empresas, os aviões sendo usados como máquina de guerra. O Santos Dumont ele se mata por causa do avião sendo usado como uma arma de guerra. Sério? Aqui. Depois de ter... É sério. Eu não sei se é verdade, mas a história que me contaram é que o Santos Dumont se matou por causa do avião sendo usado como arma na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Coitado. E nossa civilização se caminha para sua autodestruição ou para sua metamorfose. Pois é, né? Você vê que a civilização ela se desenvolve nessa conjectura, né? O medo. Toda a civilização do século passado se desenvolvendo nesse medo da guerra nuclear, míssil em Cuba, corrida espacial, corrida armamentista. À medida que a tecnologia ela cresce, ela traz consigo um mal. Né? A fonte de energia é usada para quê? Para criar bomba, criar veículos de guerra. Né? Domínio da pólvora vem para quê? Para criar arma. Não? É uma faca dos internet, gumes, né? A internet, por um lado, tecnológico. ela é muito boa pra poder não só Sim. enviar mensagens emergenciais a tempo, como também conseguir livros digitalizados, mas também é útil pra hackear, pra fazer coisas erradas, pra perseguir pessoas e afins. Pra vigiar. Sim, aplicar golpe, né? O grande irmão vigiar, né? Cuidado com a câmera do seu notebook. Aí vocês têm que usar o Telegram. Pois é. Bota
Tá uma silver tape. Mas é isso. Próximo subcapítulo? A nossa civilização se encaminha para a sua autodestruição ou para a sua metamorfose. Eu acho que a gente pode comentar mais alguma coisa sobre isso aqui. O quê? Ou... Não sei. Ué. Deixa você me lembrar, aí comenta. Próximo capítulo. Próximo capítulo. As raízes nihilistas do mal-estar da civilização. Esquecimento Começa da bem, felicidade. Olha o Nietzsche voltando. Pois é, né? Esquecimento da felicidade e a substituição desta pela fruição dos bens de consumo produzidos pela técnica tem raízes no niilismo. E a frase que a gente viu no começo: o homem aspira à felicidade. Que é verdadeiro nisso? Em seguida, para compreender o que é a vida, que espécie de aspiração e de tensão é a vida, a fórmula deve valer tanto para a árvore e a planta quanto para o animal. A que coisa aspira a planta? Mas aqui já inventamos uma unidade falsa que não existe. O fato de um crescimento infinitamente múltiplo, com iniciativas próprias e próprias pela metade, é escondido e negado. Colocaram diante dele a grosseira unidade planta. Confesso que eu fiquei muito confuso nessa hora. Mas você entendeu, né? A fórmula deve valer tanto para a árvore, para a planta quanto o animal. Então. Acho que um pouquinho. E a frase que coisa para a planta é tipo, é esperar algo muito grande de algo tão pequeno, tão bobo quanto a planta, né? E o Nietzsche dizia, por tudo ter vida, um animal... É que ele colocou a planta e a árvore animal no pé de igualdade, né? Ele não estudou muito bem Platão e as potências da alma. Mas pra ele a planta, a árvore e o animal tinham... Segundo essa frase aqui, né? Mesmo nível, mesmo pé de igualdade de essência e tal. Aí tem que valer Eles são vivos. um mesmo pros três, né? Que vale pra planta, vale pra animal e pra árvore. Ai, descobrimos um erro, né? Se bem que a árvore é planta, né? Eu não entendi muito bem por causa disso. É a árvore e a planta. Uma árvore é uma planta. Enfim, ele colocou os seres vivos em pé de igualdade, né? Aí por isso, então, ele vai negar aqui a questão de ter um... A que coisa aspira, né? Aí mais tarde ele explica até bem isso aí. Todas têm um bem único, né? Sim. Porque por qual coisa lutam entre si as árvores de uma floresta Não pode virgem? continuar vendo o resto da situação. Pela felicidade? Não, pela potência. Aí a Crescer. potência. O homem que se tornou senhor das forças Claro. naturais, senhor de sua própria selvageria e desregramento, os desejos aprenderam a seguir a ser úteis. O homem, em comparação com o pré-homem, representa um enorme quanto de potência, não um acréscimo de felicidade. Como se pode sustentar que ele aspirou a felicidade? Não, pergunta, né? Como se pode sustentar que ele aspirou a felicidade? Então é isso, o homem não aspira a felicidade, ele aspira só a ser maior, né? Segundo Nietzsche, no caso. Aquela vontade de potência. Pelo que tu tinha me falado, que ele coloca em pé de igualdade esses seres vivos, me parece que todo ser vivo é uma planta. Porque a alma da planta busca o quê? Crescer. Unicamente. O animal ele busca crescer e se preservar. E o homem ele busca Conhecer. a Deus. Busca a Deus e busca ser feliz também. Ser feliz. Potência é você se engrandecer. Não sei o que dizer. Portanto, a ideia de Como felicidade seria reagiria absurda. como vamos imaginar como reagiria Platão, né? Pois é, esse Sim. foi o Nietzsche É reagindo isso. à Uma pergunta espécie da de felicidade. contrafação. E agora vamos ver o Platão, né? Falando disso aí. O próximo Bora. subcapítulo. Algorges. Aí colocou um diálogo, né? Platão contra a voracidade.
A gente vai ter que atuar aqui, é? E esse quer ser quem? São cinco páginas, né? Não, calma. Diálogo. É, pior que são mesmo. Tanto faz, velho. Escolhe aí. Beleza, Fica resumir o diálogo. Oi? É o Gorgias. Ah, É o Gorgias. não, eu tô falando. Vamos pro público. Ah, tá, O perdão. diálogo que ele citou aqui é o Gorgias. É que vocês não veem. Isso. E começa com. Os personagens são o Callicles, não é o Gorgias, e o Sócrates. O, o Gorgias. O Callicles ele começa perguntando o seguinte: Mas Sócrates, a verdade que tu dizes procurar é esta: o diagramento, a diversidão e a liberdade. Quando encontram condições favoráveis, construem a virtude e a felicidade. Tudo mais não passa de europeus. Convenções do homem contra a natureza. Calma, A gente calma. pode puxar aquela pergunta que eu te falei, que estava no grupo, né? Pergunta não. O quê? Calma, você leu que parte aqui? Calma. Primeira, primeira frase. Primeira fala do Clales. Primeira fala. Ok, então você vai ser o Callicles e eu vou ser o Sócrates. Do Cálice. É. Vamos resumir, tentar resumir as falas dele, né? Beleza, começa aí então. Mas só pra comentar. Aí constituem a virtude e a felicidade. Ou seja, aqui, ó. Repetir. A verdade que tu dizes procurar é esta: o desregramento de vastidão e liberdade, quando encontram condições favoráveis, constitui a virtude e a felicidade. Né? Tudo mais não passa de europeus, convenções dos homens contra a natureza. O desregramento de vastidão e liberdade, quando encontram condições favoráveis. Se fosse, se fossem condições favoráveis, não seria desregramento, não seria nem devassidão, né? Liberdade, aí para comentar depois. Mas pode seguir com. Interpreta o Sócrates aí. Faz a voz dele. Pois bem, brincadeira. Não, 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 Nogueira Vai não. comentando. É, Callicles, enfrentaste esse discurso de modo verdadeiramente franco e corajoso. Acabas de expressar com clareza o que os outros certamente pensam, mas não querem dizer. Por isso te peço que não desistas de forma alguma, a fim de esclarecer-se efetivamente como devemos viver. Dize-me então, afirmas que não precisamos refrear as paixões, se desejamos viver como se deve, mas que deixando-as crescer é o mais possível. Devemos empregar todos os meios para satisfazê-las, e que justamente nisso consiste a virtude? É o que digo. Portanto, não é verdade que... Eu enrolei aqui. Portanto, não é a verdade que os... Não é verdade que os que não precisam de nada são felizes. Calma, eu enrolei. De fato. De fato. As pedras e os mortos desse modo seriam os mais felizes. Mas, se é como dizes, a vida é terrível. E eu não ficaria admirado se Eurípides tivesse razão ao dizer: quem pode saber se viver não é morrer, e se morrer não é viver? Talvez estejamos realmente mortos. Já ouvi até sábios dizerem que nós, agora, estamos mortos e que o corpo é para nós uma tumba, e que é esta parte da alma É. em que se encontrar as paixões é suscetível às seduções e a mudar facilmente de direção para um lado e para o outro. E um homem engenhoso, um ciclo ou talvez um italiota, falando por imagens, Palhota. italiota, falando por imagens, deu a este a parte da alma o nome do barril, por ser seduzível a crédula, e deu aos não iniciados o nome de insensatos. E disse que a parte da alma desses insensatos na qual residem as paixões, a qual não tem regras nem limites, é como um barril furado, pretendendo representar assim sua insaciabilidade. E ao contrário do que dizes, Callicles, este homem demonstra como, Calicles. dentro os que estão no Hades, é assim que se chama o invisível,
Os mais infelizes são os não iniciados, e como são obrigados a levar água ao barril furado com um coador igualmente furado. O coador, segundo aquele sábio, como afirmava quem me contou esse fato, é a alma. Ele comparava a alma dos tutos a um coador por ser como que furada, por não ser capaz de reter nada devido à sua incredulidade e à falta de memória. Essas imagens são certamente um pouco estranhas, mas expressam bem o que desejo demonstrar-te, a fim de te convencer, se possível, a mudar de opinião e a escolher, em lugar da vida intemperante e desregrada, a vida moderada que está sempre satisfeita e contente com o que tem. Mas será que conseguirei persuadir-te, de algum modo, a mudar de opinião e fazer com que acredites que os homens moderados são mais felizes que os dissolutos? Ou então, mesmo se te contaste muitos outros mitos como esse, ainda assim não mudarias de opinião? Acho que dá pra gente comentar, né? O próximo só tem, acho que, peraí. A gente pode resumir o próximo, né? Pra te dar menos trabalho quem tá resenhando. Sim. Ah, ok. A gente vê aqui a doutrina de que estamos mortos, que o corpo para nós é uma tumba. O que me lembra muito o corpo é a tumba que aprisiona a alma, né? Sim. E a parte do barril furado é o Kierkegaard, que ele fala algo parecido com isso, mas em vez de um barril, ele usa um balde. O balde furado que é você, para ser feliz com os seus prazeres, você tem que estar constantemente enchendo o barril que nunca vai ser enchido, né? Porque ele fica para sempre vazando, né? É como encher um E barril volta furado, naquilo que a com um gente fala coador igualmente constantemente. furado. Exato. É. É igual você beber água usando um coador. No final, você vai ficar com sede ainda, que a água vazou. A vida saciada do moderado é justamente porque ele não precisa dos desejos do corpo. Que o corpo ele é insaciável. A alma, ela só precisa conhecer plenamente, né? Sim. Só se realizar. É realizável, no caso, né? O corpo, você Isso, nunca vai conseguir realizar os sentidos, os prazeres. exato. Acho que é uma passagem na Bíblia que é. Pode me corrigir. Os olhos nunca se cansam de olhar e os ouvidos nunca se cansam de ouvir. Sim. Eu acho que é da Bíblia, inclusive. Não lembro qual é a parte. Eu acho que é, mas também não sei afirmar. E aí, pra continuar aqui, né? Tenta refletir sobre os dois tipos de vida, no moderado e dissoluto. Se julgas que podes compará-la às condições de dois homens, cada um dos quais tem muito barris. Ele vai falar justamente da analogia do barril, né? Moderado, os dois, imaginem que os dois. Não, peraí. Os dois têm barris. Um deles tem os barris em bom estado e cheios, respectivamente. Um de vinho, outro de mel, outro de leite e outros com líquidos diversos. Os líquidos contidos no barril, nos barris, são difíceis de encontrar. Aí ele continua. Pois bem, o dono, depois de ter enchido os barris, não precisaria mais verter neles nenhum outro líquido, nem se preocupar com eles. Poderia ficar tranquilo. Agora, o segundo. Eu vou. Vou. Tá bom. Opa. Opa. O segundo, ao contrário, ele possa sem dúvida buscar líquidos, mas sempre com dificuldade. E que, além do mais, tenha seus barris furados e podres. Seja obrigado a enchê-los continuamente de noite, para evitar sofrimentos mais graves. Esta é a vida de cada um deles.
Dizendo isso, né, dado os contextos, será que consigo convencer a admitir que a vida regrada é melhor do que a absoluta? O que podemos comentar? Pois é. Ele deu um bom exemplo aí, o Sócrates, né? Dos barris. É uma analogia muito boa, né? Nem exemplo, analogia, né? Hum. E também aqui dá até pra puxar uma referência a uma virtude Hum. que... Não sei se é uma virtude... Acho que é a virtude eleita por Platão, né? Que é aquela da temperança. De evitar os exageros. Que para nós é moderação. Mas é a mesma coisa. Sim. No De... caso, os cristãos, né? De impor limites, né? Tanto a evitar o nada, quanto de evitar ao extremo, né? Ao excesso. É. Evitar o vício. Justamente. E acho que para continuar, né? Acho que não tem. É uma analogia muito boa para explicar, né? Sim, sim. Ah, considere-se que ao escrever a arte, Platão serve-se da mais refinada ironia. Muito bom. Ah, Eu grifei um parágrafo ali embaixo. tá, É, pois bem, o homem de manda. consumismo exagerado, que vive para o rico e para o nunca, que busca satisfazer todos os seus desejos, devoram tudo e tentando ter cada vez mais, e é até profeticamente representado com a emblemática imagem da tarambola, que trata-se de um pássaro, de um estranho pássaro, supostamente muito voraz, que come e evacua sem parar. O Tucano, né? Eu acho que o Tucano faz isso também. Come e caga sem parar, né? Mas é relacionado com o barril, né? É. Sim. Ele come e cai sem parar. O Tucano faz isso, eu acho. É a mesma coisa. Você pode até levar isso para o campo do exemplo, né? Além da analogia. O cara que ele é viciado em comida, que ele come e rapidamente satisfaz, ele logo evacua. E a comida deixa de valer alguma coisa, né? Sim, Mas ele está se prejudicando. Né? sim, sim. Aí Algo tem que o próximo desgasta. diálogo que é justamente falando da analogia da trambola. Exatamente. O vício ele desgasta. Sim. Posso trazer o que a gente viu no grupo, né? Pecar é o que traz a tristeza, é o excesso. Você não está Exatamente. se realizando, né, não? Parece um coach falando, você não está se realizando. Mas é realmente isso. Você não realiza seu fim último. Pois é. Exato. E o Você homem, ele se insere na natureza. sacia aquela Ah, vontade do corpo, né? diz Aquela aí. vontade Manda carnal. tua. E pronto. Supimpa, você saciou uma vontade que você tinha, mas Exato. aquilo não vai preencher. E logo ele vai querer mais. Vai querer de novo. Vai vir É. aquele vazio de novo. E esse vazio só aumenta. E a cada vez vai ficando pior. E é isso. Aí tem a frase seguinte aqui. Então, como se dizia, será que não corre o risco de ser uma verdadeira tarambola, o homem do praxismo exacerbado e do tecnicismo hipertrófico, que deseja satisfazer todos os seus desejos sem nenhum limite? É isso, ele hipertrofia, né? É uma boa palavra. Hipertrofia essa vontade do corpo, cada vez ela pede mais, e assim por diante. E vale dizer que questão de realizar-se, né? O homem, se você esquece da dimensão qualitativa, né? Se você não compreende a dimensão das causas eficientes e das causas finais, você é incompleto. As pessoas, acho que tu tinha falado, que tu não sabe como, sabe como
pessoas elas dormem à noite sabendo que o que elas fazem é besteira. Ou às vezes não sabendo, né? Um dia, um dia. Pode demorar 50 anos, mas vai vir um dia, aquele um dia, que elas vão olhar pra trás e vão se arrepender. Porque viveram um pouco, poderiam ter estudado mais, poderiam ter lido mais, poderiam ter vivido mais, vivido direito e jogam sua vida fora. Pois é. Aí entra a depressão, né? Ressaltando o diálogo, né? Saltando o Isso. diálogo. Ou Eu elas vivem vou. na depressão, né? Só te peço uns 10 segundos aqui que já volto rapidinho. Aqui, ó, diálogo. O quê? Não, eu pensei que tinha grifado, mas é no outro. Grifou? Não grifei. Ah, tá. Aí, a extraordinária verdade revela, portanto, como a raiz do mal que estamos discutindo já estava presente também na antiguidade, que consistia no hedonismo desenfreado. Aí tem exemplos, né? Se a gente quer discutir, a gente tem exemplos aqui. Na Bíblia a gente tem Sodoma e Gomorra, É. ou a Sodomitas. grega. Você tem especialmente Sodomita. Você tem os famosos bacanais. Que eu não lembro, tem um tipo de festa assim na Grécia, mas não lembro o nome. Ou era bacanal também. Vamos ver. A gente pode ir pro próximo subcapítulo, né? Dá pra ir. Os pré-socráticos e a felicidade. Aí eu vou falar dos A gente pré-socráticos. volta em Aristóteles, né? Eudaimonia. Exatamente. O da Ele fala que o termo que nós chamamos de felicidade era eudaimonia. Eudaimonia significava ter um bom gênio protetor. Ou uma boa. Como é o nome? Um bom daemon interior. Por isso é eudaimonia. Tem sim. no livro Marco Aurélio, se vocês virem aí, tem lá no Meditações. E é uma divindade que existe em cada um, né? Que ela nos guia junto com a nossa inteligência, né? A parte do Logos que tem em nós. Até eles já consideravam que a felicidade não era E um mero tem um satisfazer dos. Oi? Até eles já consideravam que a felicidade não era um mero satisfazer dos sentidos, né? E sim ter algo maior. Um gênio protetor, no caso aqui, né? Mas era algo já além daquilo E pro. do bem-estar material. Sim. Era. Para os estoicos era mais ainda, né? Que era realizar a natureza e o dever que a providência instituiu a você. Sim. E eu volto E daqui tem aqui a rapidinho. citação de Heráclito, né? Eu volto aqui rapidinho que caiu alguma coisa aqui em casa. Vai Vou ver lá. o que é. O Instagram. Voltei. Esqueci. Opa, Opa, caiu um vidro aqui do banheiro, mas fala. tá tudo bem. Eita, já sabe, né? É o Nietzsche vindo me assombrar aqui. Falando mal dele. Pois é, né? Cadê aqui? Aqui, ó. Heráclito. Heráclito Já começa bem a frase aqui. Louco. Ah, se a felicidade consistisse nos prazeres do corpo, deveríamos considerar felizes os bois quando encontram o que comer. O pior é que pode se considerar. É uma cadeira à parte. O cara é Heráclito, né? Tem sentido no que ele fala. O boi Se é ele o animal mais fala, feliz eu do mundo. sigo. Eu sou um cara simples.
Pô, imagina o Ô, boi do campo, o né? cavalo, meu amigo. Pô, não tem predador, só tem mato pra comer e lugar pra cagar, né, meu? Pô, felicidade. Ele tá realizando a natureza, né? Ele tá realizado, ele tá aí, Tá ó. realizando a natureza. Eu seria feliz assim, imagina o boi. Pois é, né? Imagina o vegano no pasto, né, cara? E Só mato. Demócrito, né? Tem a frase aí também. O vegano. Já volta a pedir de novo. O cara lança o vegano no pasto. O vegano. Tu acabou de trazer outra galera pra atacar a gente, né? Mas aí Aham. o Reale já grifou. Eu grifei, no caso, né? Um comentário do Reale sobre. Real. O Reale grifou. Eu grifei o O comentário cara do voltou Reale de morto, velho. sobre essa frase aí do Heráclito. Assim. Isso significa relacionar a velocidade das partes físicas àquele todo metafísico de que falamos acima, que no caso específico do homem consiste em sua alma. Exato. Condicionar todo o meio material ao fim. Não, imaterial. Sim. É ignorar o material, no caso. A mensagem, né? Deixa aqui, ó. Ignorar o material. Ignorar o imaterial, no O cara caso. vai virar. O cara vira espírito assim, Ah, né? tá. Não, Não, ignorar o nesse caso imaterial. aqui é tomar o. Ah, eu ouvi ignorar o material. Eu falei, vai virar um anjo, né? Não é, o cara. Não seria ruim. E próximo subcapítulo, Calma, tem mensagem a de frase do Sócrates. Demócrito também. A felicidade não consiste nos rebanhos e tampouco no ouro. Verdade. Ah, mas ela já foi dita já, né? A alma é morada da nossa É, sorte. então. Pois Foi é. dito no começo. Então, agora uma mensagem de Sócrates. Se queres ser feliz, cuida de tua alma. Acho que ele vai falar do Fedon, né? Vai. Inclusive eu coloquei a morte de Sócrates aqui no slide. Aí vai fazer os homens chorarem, né? Faz. Pior que eu reparei que aquele na frente lá Aí tem uma sentado parte muito boa aqui, ó. Reparei que tem um Platão ali sentado, é Hum, triste, cara. Quando eu vi que era o Platão, eu fiquei muito depressivo. Platão. Pô, o Platão Platão deprimido ali, mano. melancólico lá com a morte do mestre dele. Pô, E o quadro é muito bonito. é bonito. Pra algo tão triste. Platão triste. Ah, esse parágrafo aqui é legal. A felicidade está ligada ao arete, palavra que traduzimos por virtude, mas que na língua grega abrange uma área conceitual mais ampla. Para o grego, efetivamente, o arete virtude consiste na plena manifestação da essência de algo, o realizar-se, que eu falei. Plena realização daquilo que torna uma coisa válida. Somos válidos. Portanto, falar da virtude do animal, de uma planta, de objeto. Né? A virtude do martelo é ele martelar bem. Fazer aquilo que ele foi feito fazer. Sim, sim. E a virtude do homem, em sentido grego, é pois a plena perfeita manifestação daquilo que ele é, daquilo que o torna válido. Fazer o que for dado a fazer, né? É igual você. Eu tenho a resposta aqui, né? Ai, foi mal. Opa. Sim, é igual você. Opa, escapou. Normal, normal. É assim que os homens viram e se pensam. O homem se comunica assim. É. Ah, Quanto mais arroto for o sim, seu. tá Não, quanto falando. mais, quanto mais alto for seu arroto, mais feliz e bem executado tu és. O homem foi feito pra arrotar, né? É a finalidade dele. Espirrar alto. Mas tá falando aí. Ah, o que é que tá falando? Ah, é. Não, é isso aí mesmo que eu ia falar. Vinícius. O cara sumiu, velho. O verdadeiro bem para o homem
Ah, tá. Nesse Boa. sentido, só pode ser a virtude de sua alma, a perfeita realização de seu logos. Só daqui pode derivar tudo bem, e portanto a felicidade. É. Aqui no caso Aí ele aqui coloca o tem corpo como ferramenta, né? psicologia. E a alma como o verdadeiro homem. Então, para ele ser feliz tem que se realizar verdadeiramente, que é realizar a sua alma, né? Conforme o fim que for ordenado. Conforme o fim que lhe foi ordenado. A divindade que habita em mim, saúde a divindade que habita em você. Namastê. Agora. Mashallah, Islã. Opa. Não falo árabe. Opa. Não falo Habibi. Falo só Ibarai que foi mal, cara. É. Ah, Agora eu vou falar sobre perdão. psicologia agora. Ah, muito texto aqui. Muito texto. Mas eu grifei uma parte Pô, aqui. muito texto, né? Grifei uma parte no final aqui. Também. Vai, manda aí. Estou tentando apenas convencer-vos, aos mais jovens e mais velhos, de que não deveis preocupar-se convosco com os corpos, com as riquezas ou com alguma outra coisa, antes de vós preocupardes primeiramente com a alma, de forma que se torne o melhor possível, afirmando que a virtude não nasce das riquezas, mas da própria virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto privado como públicos. Você fala aqui do Sócrates, né? Grifei outro aqui também. Querido amigo, tu que és ateniense da dona maior e mais famosa cidade, por sua sabedoria e poder, não te vergonha de te preocupares com as riquezas para ganhar o mais possível e com a fama e as honrarias, em vez de preocupares com a sabedoria, a verdade e com tua alma, de modo que se torne cada vez melhor. Isso é interessante. Essa pergunta não, que ele faz. Cada vez melhor. É, em vez de te preocupares com a sabedoria, a verdade e com tua alma. Pô, muita gente chega, lá no nosso grupo, inclusive, aí com problema, tipo, ah, estou preocupado com o que sabem de mim, com o que falam de mim, né? Que penso de mim. Com. Se preocupa... Não, gente, pessoas que se preocupam com fofocas, com a vida do outro, né? Isso é um tema que aparece muito também no Imitação de Cristo, né? É. Logo no primeiro livro, É, os é muito capítulos bom ler um iniciais. capítulo por dia, porque Você, cada capítulo é uma porrada que você leva no sim, seu ego, pô. né, meu? E tem que ler de manhã, que é pra ser aplicado no Exatamente. resto do dia. Exatamente. Mas você se preocupar com a vida dos outros e não olhar pra si mesmo, não é? Por que você tá se preocupando com a vida do outro, né? Você tem que perguntar isso. Fofoca, pô, você faz, você acha engraçado, né? Você ri. E depois você se pergunta, cara, por que que eu tô perguntando da, sei lá, velho, da vaca que ele tinha 10 anos atrás, que acabou morrendo e ele ficou muito triste. Ao invés de te preocupar em te salvar, né? Em aprimorar a tua alma, pra aprimorar-se, né? Por que fazes isso? Pois é. Te Ó, preocupas com a ateniense. alma. Próximo, Ah, e legal que ele. felicidade como harmonia da alma. Sim, Peraí. diga. Uma frase interessante aqui. Esse homem faz com que vós sintas felizes. Eu, porém, faço com que sejas. Então, né, imitando os Caraca, outros, base, hein? tendo um bem-estar material, uma boa reputação, você vai
parecer, vai se sentir feliz. Ele vai parecer feliz, mas não vai ser feliz. E tem muito isso no mundo, né? Não, você não pode ser feliz, é impossível. Você pode apenas estar feliz. Claro que, claro que a realização completa, né, da alma, ela só se vê quando morre. Sim. Depende pra onde você for. É justamente isso. É, sim, você pode ter o tormento eterno, mas você pode ter felicidade eterna. Teve algo que eu li, até hoje, falando em imitação de Cristo. Eu li hoje, numa citação. Vou pegar aqui. Ou foi na imitação de Cristo ou foi no livro de John Bunyan. Deixa eu ver se tem aqui rapidão. Que é. Deixa eu ver. Aqui. Capítulo 12. Fidelidade das contrariedades, né? Então, sem tédio pela vida, se prolonga e suspira pela morte, a fim de se libertar do corpo e estar com Cristo. E creio que seja Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Que você se realiza completamente quando morre, se você for para o céu. Né? Que você consegue atingir a sua causa final. É estar com o Cristo, né? Estar com o Criador e contemplá-lo. Sim. A visão beática de Deus. Isso. Mas enquanto a gente não atende, pode buscá-la aqui. E tem a. A gente busca. Sim. A gente O busca máximo ela possível, né? procurando sanear o fim que a gente foi feito, né? Pois afinal quem fez nosso fim foi o Criador, que é o próprio Cristo. Então, atingirmos ou procurarmos atingir nosso fim é o meio de se aproximar dele. Ou seja, Sim. ser virtuoso, conhecer, ser fiel, tudo mais. Semelhar. Se assemelhar a um mestre. Exato. Imitar o Cristo. Todo aluno quer ser igual ao mestre. Isso. Supimpa. Aqui tem uma frase legal. Platão, ele ele completa a perspectiva socrática. Ele adapta e repensa o conceito pitagórico de felicidade como harmonia da alma. E, portanto, como justa medida da justiça. Em outra passagem do Gorgias, ele mostra que a justiça é o maior dos males e a justiça o maior bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Eu grifei duas partes aqui, ó. Calma aí, a gente tá no Em minha opinião, próximo sim. capítulo, né? Tô no. A felicidade com a Tem harmonia um da alma. diálogo entre Polo e Sócrates. Beleza. Isso. Só mudar o slide. Eu grifei duas coisas. Eu grifei Em minha opinião, sim, no Polo. finalzinho. Considero feliz o homem ou a mulher que são honestos e bons. O injusto é mau e infeliz. E faz essa parte também. Pô, esse diálogo é curtinho, dá pra ler ele, hein? Bora ler. Bora ver. Beleza. Você quer ser o Marco ou o Polo? Opa, quer dizer Você, Sócrates ou Polo? Polo. Você é Polo? Então eu vou Eu ser o esqueci Marco ou Polo? Errei. Então eu vou ser o Sócrates aqui. É realmente difícil refutar-te, Sócrates. Até uma criança poderia demonstrar-te que estás enganado. E eu seria muito grato a essa criança e também a ti, se me refutares e se me livrares de minha tolice. Por favor, não deixes de fazer o bem ao amigo. Vamos, refuta-me. Para dizer a verdade, Sócrates, não há necessidade de recorrer aos fatos passados para refutar-te. Os fatos ocorridos ontem e anteontem são suficientes para refutar-te, para demonstrar-te que existem muitos homens que cometem justiça e são felizes. E quais são esses fatos? Conhece Arquelau, Filipéricas, que reina na Macedônia? Se não conheço, pelo menos ouço dizer.
Julgas que ele é feliz ou infeliz? Não sei, Polo, pois jamais vi esse homem. Caraca, Sócrates, sou eu. Sou assim. Que dizes? Só saberia ser feliz se o tivesses visto? Sem te encontrares com ele, não sabes? Por Zeus, é claro que não. Evidentemente, Sócrates, tu me dirás que tão pouco sabes se o grande rei é feliz. E estarei falando a verdade, porque desconheço-lhe a formação interior e o grau de justiça. O quê? Toda felicidade consiste nisso? Em minha opinião, sim, Polo. Considero feliz o homem ou a mulher que são honestos e bons. O injusto é mau e infeliz. O único mal, a ignorância, e o único bem, sabedoria. Exato. A felicidade não é ter, não depende de possuir determinadas coisas, sejam elas quais forem, mas é um modo de ser do homem. O modo de ser do homem, essa parte é legal. E depende da consequente Beleza. maneira de com que ele se relaciona com as coisas. A eudaimonia consiste não no que você tem, mas no que você é. Exato. Então não é ter um carro, esse monte de coisa que você vai ser feliz. Você vai ser feliz se for você mesmo. Se for você realizar-se. Realizar-se a si mesmo. Exatamente. Tem nada, não tem como explicar melhor que isso. É o modo de ser, né? Você escolhe ser feliz. Aristóteles. Olha aí, tua parte. Grande. O próximo, cara. Como ele ser? Aristóteles, a felicidade Felicidade como contemplação. Isso aí. Aqui ele vai citar uma frase do Ética Nicômaco, né? Inclusive eu tô com ele aqui, mas eu vou demorar pra ler. Também. Mas eu grifei o finalzinho desse. Você grifou alguma parte do começo? Não, grifei no meio. Certo. Então leia o que você grifou, então. Por causa da próxima página. Né? Que eu grifei. Então, eu grifei o finalzinho da próxima. Mas uma vida como essa. Peraí, deixa eu até ver o contexto aqui. Então. Mas uma vida como essa será demasiado elevada para o homem, pois ele não viverá assim como o homem, mas na medida em que nele há algo de divino. Foi isso que eu grifei. Um momentinho, rapidinho. Ah, tá. O contexto para vocês. O Aristóteles está falando. Ele começa assim: se reconhece que a atividade intelecto se distingue por dignidade na medida em que é uma atividade teorética, ou seja, ela não tem nenhum fim além de si mesma, né? O conhecimento ele é o fim em si mesmo, a atividade contemplativa e não a prática. A prática, a vida, algum fim, ela não é um fim em si mesmo, né? A prática é um meio para se atingir algum fim, algum estado desejado, né? Mas o homem que ele vive nessa prática teorética, puramente contemplativa, ele é feliz, porque na medida em que ele pratica, nele há o divino. Eu ouvi aqui, mas eu não interrompi na hora. Só mutei pra poder mandar mensagem aqui. Pá. E qual foi a parte grifada? Foi um pouco depois. Final. Você leu o Mas Não Se Deve, né? Ou foi antes? Não, Mais Uma Vida. É. Mais Uma Isso. Vida. Beleza, eu grifei um pouco abaixo. Se, portanto, comparado a um homem, o intelecto é uma realidade divina, também a atividade, segundo o intelecto, será divina em comparação à vida humana. Mas não se deve dar créditos aos que aconselham o homem, por ser homem imortal. Mortal. Por ser homem imortal. A limitar-se a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário, na medida do possível, precisamos nos comportar como se fôssemos imortais e fazer tudo para viver de acordo com a parte mais nobre que existe em nós. Se pensar assim, eu sou mortal, ok.
Eu vou morrer. Vou desperdiçar meu tempo com prazer ou vou buscar ser feliz de verdade? Sim, Isso que é viver como se fosse imortal. Você quer passar a imortalidade num tédio, na melancolia, na tristeza, ou você quer ser feliz? pois é. E por ser mortal, muitas vezes a pessoa vai buscar. Pô, tem pouco tempo de vida, deixa eu buscar o que é mais fácil, prazeroso e rápido, né? Agora, essa pequena analogia à imortalidade, teria que buscar algo que seja maior que isso, né? Então, Deixa inevitável. eu desfrutar de tudo. O mortal ele gosta disso. É. Mas, no caso, desfrutar. Lembra que é a Spock, É, né? desfrutar algo que vale a pena, realmente. Não viver, não viver com meros prazeres, Uma né? vida desgraçada. É, É. buscar algo maior. Mais alguma coisa aqui? Desse não. Mas essa última citação foi boa, hein, velho? Foi bom. É. Então, pode passar. Não, tem mais uma aqui do e ainda, o posterior. E ainda. Sim. Assim, a atividade de Deus, que se sobressai por sua beatitude, será contemplativa e, por ser conseguinte, a atividade humana, que lhe é a mais afim, será a que produz a maior felicidade. Para os deuses, de fato, toda a Mas vida falou. é feliz, ao passo que para os homens, ou é na medida em que lhes compete uma semelhança qualquer com aquele tipo de atividade, ao contrário, nenhum dos outros animais é feliz, porque não participa de nenhum modo de contemplação. Teorem. E em consequência, quando se. Eita. Mandei de referência. Em consequência, quando se amplia a contemplação, também se amplia a felicidade. E os que se dedicam mais à contemplação também são mais felizes, não por acaso, mas justamente em virtude da contemplação, porque ela tem valor em si mesma. Consequentemente, a felicidade será uma forma de contemplação. Porém. Isso me O nome lembra. do nosso Instagram. É. Cheguem lá. E isso me lembra aquele prado da verdade do Fiz a Platão, né? divulgação, eu te esqueci o nome. Sim, pô. Sim. Lembra Pô, bem demais. lembrado. Contemplar a verdade, né? Lembrado. Pra ser mais feliz e mais. Tudo mais. Caraca, foi bom. Eu acho que Aristóteles Gostei. tirou isso aí, deu parada, inclusive. Tirou tudo de Platão, né? Ele é menos base. Sim, exatamente. Platão deveria ser o filósofo. Fanbase. Fanbase de Platão é incrível. E agora a nossa página do Instagram faz mais sentido, né? Que o nome vai ser Eto Teuren. E ethos é aquilo lá, né? Que é um estilo de viver, né? Um comportar. E Teuren é contemplar, então é a vida contemplativa, de certo modo. Vai. Stonks. Vamos chamar muita gente no Stories, velho. Eu tô todo mundo perguntando o que significa esse nome. Aí vai ter que fazer um destaque, assim, explicando. Vai ter. O último subcapítulo aqui é legal, velho. Cidade segundo a filosofia da era helenística imperial. Próximo capítulo, deixou. Ah, Último tem slide. um legal aqui, ó. Isso. Primeira frase. Sócrates já formulara a concepção paradigmática. O não ter necessidade de nada é próprio dos deuses. O ter necessidade de muito pouco está muito próximo do divino. Como o divino é perfeição, então está mais próximo do divino. Siri com ter necessidade de muito pouco. E isso é muito próprio da ética, né? Na ética aristotélica, do estoicismo. O estoicismo ele visa estar inconforme com a providência. Eu falo muito mais de estoicismo porque eu conheço muito mais de estoicismo do que eu. O próprio Aristóteles. Talvez seja um erro, mas é assim que as coisas são, por enquanto. Mas isso aí me lembra também aquele questão, né, da necessidade. Que quem tem muita necessidade, no caso dos sentidos, né, a necessidade das vontades baixas, quanto mais se saciar, mais aumenta a necessidade, essa angústia, né, então
Não ter necessidade seria você não corresponder com. Não ficar escravo, não ficar refém do corpo, né? Das vontades baixas. Ter pelo menos necessidade é muito pouco, né? Porque se você não Se você tem não ter, necessidade de você. nada, você é um anjo. É, então. Aí já Quer dizer, o anjo ele tem necessidade ainda, tem. que é contemplar Deus. Mas é muito, muito pouco. Acho que é o grau máximo de Sim. muitíssima É a pouquice. melhor de todas. Diógenes é um bom exemplo disso aí também. Ele é o cão, né? Ele tá aqui, né? Ah, é? Pô, essa citação aqui é muito engraçada, velho. Sim. Que diz ele. Alexandre chega para para pro Diógenes, ele tá procurando um grande filósofo que possa ensiná-lo. E ele chega no Diógenes, que mora num barril, que, que tá com um lampião à luz do dia, e ele disse: Peça-me o que quiser. E Diógenes respondeu: Deixe-me meu sol. Ah, isso é Isso é boa. um exemplo perfeito de contemplação, né? É como se Ó, tivesse. mais perfeito. Cara, esse exemplo perfeito de ter pouca necessidade também, porque é como se tivesse. É como se o Alexandre representasse o mundo, né? E as vontades. Eu posso te oferecer tudo aqui, tudo que você quiser, as riquezas e tal. O que você quer. Ele só quer contemplar, é isso. Perfeito, Olha só, super. querendo dormir embaixo da árvore. O que eu falo de ser um homem simples é isso, velho. Os caras não entendem, os caras não entendem o que é um homem simples. Baiano é o ideal do brasileiro, então, né? Só que era. Só que é. Pô, o baiano Pô. Só que é uma rede e um sol, né? é a meta de vida. É, A meta de vida é ele, o sol e a rede. pois é. Ensinando alguma coisa. Mas é uma brincadeira, tá? Quem é baiano. A gente sabe que vocês trabalham muito. Eu posso fazer porque eu sou do Nordeste também. É, você pode, mas Então, eu não posso. passe livre. Eu não posso, eu Só a sou minoria. sudestino. Não, tô. Não, tu é. Tu é uma Paulistano. vergonha. Eu grifei outra coisa aqui na próxima página. E a parte do Epicuro. Epicuro, por sua vez, chegou a apresentar um quadro hierárquico das necessidades e dos prazeres. Estabeleceu uma teoria segundo a qual é preciso satisfazer somente as suas necessidades naturais e necessárias. Porque, por sua natureza, os prazeres naturais e não necessários não têm limite. São como um poço sem Os fundo, prazeres não que naturais. aumentam suas urgências e urgências. Isso. Mas realmente. Ah, E até no cristianismo, né? Os prazeres, no aquele que caso, se. os Que é, prazeres pecaminosos não são naturais, né? Ou melhor, derivam de uma natureza ou o corrompida. prazer legítimo usado desordenadamente. Né? Sim, Você tem o prazer em comer. Se você comer muito, sim. vai levar pro mal todo jeito. É o Aristóteles que fala desses tipos de bens. É lido no Trivium. São três bens lá. E eu. Caramba, não, Ah, é. Eu não lembro dessa parte. também não Faz tô tempo que eu lembrado. vi. Eu vou ter que rever isso aí. Pô, E é uma bem frase lembrado excelente dessa também. situação aí. Uma frase excelente ali embaixo. Aquele que não se contenta com o que é suficiente, não se contentará com nada. Não se contenta com nada. Isso. Pois é. É autoexplicativo, Um né? saco sem fundo. Exato. Eu grifei algo mais E embaixo. eu não anotei mais nada. O homem. Manda aí. Uma frase agora do Reale. O homem de hoje arrisca-se assim em cair no abismo, em que o atira o canto das sereias, do querer sempre mais e do utilizar as técnicas para ter sempre mais. E tá aí a tecnologia como intensificador, né? Desse vazio. Oferece mais um leque maior de, de coisas para serem requisitadas. E o vazio seguinte será maior ainda.
Eu tenho um exemplo muito bom, eu tô pensando nisso hoje. Tem um exemplo muito bom para você mostrar às pessoas sobre como a vontade de ter prazeres não naturais. Na verdade, prazeres naturais, legítimos, desordenados, ela é horrível para a sociedade. E por que que as pessoas fazerem certas coisas que diz respeito a elas, ou serem de certa forma que diz respeito a elas, às vezes pode ser muito ruim. A violação sexual, que ele não pode falar outro nome, né? Ela é uma consequência da, do prazer desordenado do sexo. E tudo isso começa no princípio. Quando você, lá no princípio, abre brecha para que essas coisas evoluam, você já abriu a porta pro Armagedon, É, pois é. certo? Começa primeiro ali no banheiro, né? Depois chega um olhar na rua, depois bota a mão na menina, né? E a gente já vê como vai evoluindo, né? É uma consequência que hoje tem muito disso, muito. Não precisa citar, eu acho. Não, não. Mas deu pra entender. E aqui é sobre o fim, né? O Seneca ele faz uma E citação boa aqui. No caso, eu faria uma citação. Uma grande. frase boa do Seneca. És um animal racional. Qual é, pois, o bem em ti? A razão perfeita. Conduze-a para o seu fim. Faze com que progrida o mais possível. É, Pô, mano, pode tá ser. com a língua presa hoje. Hoje tá difícil. Mas é isso. Ah, o Senna que ele pegou isso da gente, né? É, A gente tá repetindo aqui, ele só pegou. só pegou só, né? Pô, a gente é animal racional, então o nosso fim é ser racional. A razão perfeita, né? E bem sabemos que Às no. vezes eu duvido um pouquinho. É. Mas bem sabemos que no cristianismo, né? A razão perfeita, né? A razão, a verdade é Deus, né? Então, nosso intelecto deleitar-se-á perfeitamente com a verdade somente na visão beatífica. Mas até lá a gente pode buscar um bocado do que São Tomás já buscou aqui, né? Então, busquemos o saber. Ele é a inteligência suprema. É como o Anaxágoras fala, há uma inteligência que ela ordena todas as coisas. E a perfeição é ordenar o próprio intelecto a essa grande inteligência. E assim você será feliz. E será puramente você mesmo. Ok? Sim, sim. Naturalmente, Tem Sêneca. comentário hoje? Ou não? Ah, eu tenho mais duas partes grifadas ainda. Então, curioso pra perguntar. Naturalmente, Sêneca Tá. fala aqui dos homens que communis opinion considera felizes. Verdadeiramente esta regra, e verdadeiramente essa regra deveria ser a prova dos nobres também para o homem de hoje. Os homens considerados felizes são, na verdade, os mais infelizes, né? Então é aquele lá, o rico, né? O rico é o mais infeliz que tem. Aí, O Jeff Bezos. sim. Eita, Opa. putz, o Jeff Bezos patrocina a Twitch. Aí chegou um rico, Caraca, um rico se, chefe. um rico se pôs à frente, um rico se pôs diante do místico Plotino e perguntou: como eu faço para ser feliz? E o Plotino respondeu: elimina todas as coisas. É Jesus Bezos, né? diria: vende teus bens e siga-me, né? E o menino rico nega. Nega. Fica atordoado É. com esse porrete. Aí fica depressivo e comete o suicídio aos 27 anos, né? Pois é. Muito triste isso. Que isso, mano. Tá específico, hein? Não, Essa não. foi específica demais. Não, você Ele não vira pensa mal. cantor antes, Ele vira cantor primeiro, se né? droga, aí ele morre aos 27. Ou antes, né? 27. Ou antes, né? 27. 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 27
Deixam uma carta dizendo que a vida é Caraca, triste. mas é verdade, né? Foi a Amy Winehouse também morreu de 27, né? Pois é. É duro, Tem uma galera que é morre. cruel, mas é a verdade. A maldição, mano. E aqui Acontece. eu fecho o livro aqui com a frase do É. Reale. Último parágrafo. Última coisa que eu grifei. É justamente esse segredo que precisamos redescobrir. O caminho em que entramos com a cultura fundamentada na praxis, na tecnologia, e que passa pela busca limitada do bem-estar material, ameaça levar-nos para o fim contrário, para ter cada vez mais. Corremos o risco de não ser mais. Viu? Ele indiretamente, esse não ser mais, sabe o que é, né? É 27 anos. É o fim. KKK Sirles, né? Cacaceles. Foi busy. Sim, pô, mas eu tava. Eu perguntei do comentário da live, velho, não é Ah, pô, não a é do livro, live. não. Pô, a live. Não tem nem comentário, não. Esqueceu. Esqueceu que tem live, né? Imagina, uns 20 comentários e perguntando. Irão ter comentários um dia. Não, mas eu tava checando já, não tinha nenhum. Não, a um dia vão ter vários comentários. Aí não vai conseguir ler. É, sim. Espero, né? Deus nos dê esse presente. Pois é. E comentários. Comentários a mais sobre o livro ou o tema. Bom. O bem-estar material. É, Eu vou fazer uma citação que eu faço toda a live. Pra finalizar. manda. No coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Que é uma tradução disso aí. A gente vai citar isso todo episódio. Mas porque remete, encaixa perfeitamente, pô. É, Pra ser feliz tem que serve pra preencher esse livro. esse vazio, né? Serve pra esse livro, né? Serve perfeitamente pra esse livro. Tamanho de Deus. Sim. Ou seja, né? É o nosso fim, né? A verdade, o belo, o bom. Você vai lá e preenche esse fim metafísico com o quê? Com uma BMW, com drogas, etc. Com a boa fama, né? Rapariga. Tudo mais. Aí pergunta, por que eu não sou A gente feliz? tá vendo. A Por gente que tá será vendo que não é você feliz? usando É. rapariga. A Animes, gente tá vendo, pô. A gente animes, vigia também. League of Legends, entendeu? Ei, ei. Eu Ó, defendo. tocando a Eu ferida. defendo Tocando a ferida. animes. Eu defendo duas coisas. Animes e metal. Sempre, sempre isso. Aí não, né? Vejam animes bons e metais bons que contribuam. Sim, vejo animes bons. Ah, mas não tem animes bons. Pois é. Mas você tenta completar, né? É. Não tem anime bom. O cara só escuta, sei lá, Chopin. Escuta Chopin o dia inteiro. O cara vê. Entra no YouTube, bota lá, Arautos do Evangelho. É todo o histórico dele. Isso aí. Eis a felicidade. Isso aí. Já volto um momento. Terminemos. Tá bom. Enquanto isso, vou terminando aqui com vocês. É... Ah, só repetir mais uma vez. A gente vai começar a postar depois da quaresma no Instagram. Vão ter posts, aviso de gravação, etc, etc, etc. Caixinha de perguntas, várias coisas. Pra vocês interagirem, futuros seguidores também.
Vamos estar em outras plataformas. E sigam Ethos Theorem no Instagram. A gente não fez o canal no YouTube para postar ainda. Não sei se a gente vai pro Spotify. É isso. Lembrando que todo sábado, ou quase todo sábado, temos a resenha. E durante a semana tem Pop Talk, quando nós arranjamos bons convidados ou bons temas, né, para escolher. No caso, essa semana vai ter um ou provavelmente dois. E espero que vocês gostem do que vem por aí. E nós vamos tentar alavancar a popularidade do programa. Se der tudo certo, se Deus quiser, nós vamos conseguir falhar a palpitagem profissional por aí. Exatamente. Exatamente. Só. Ah, tá aí, né? Não, vou ter. Vamos. É isso. Salve Maria, Finalizaremos. né? Então. Salve Maria. Obrigado a quem ficou, quem assistiu. Isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Espero que possamos ter incitado vocês ao filosofar, ao refletir. E é isso. Fazer alguma coisa dessa aí da vida. Comprem o livro porque o livro é bem melhor que essa Obrigado. resenha. Não se compara. Lendo, vocês vão. Isso. É muito melhor que a gente falar. Exatamente. É que essa propaganda do livro. É isso. Até mais.